Guarulhos, eu gosto de você. 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 Olá, começamos mais um Guarulhos, eu gosto de você. E hoje, totalmente especial, totalmente fora do contexto. Aliás, um novo contexto, uma inovação que o Guarulhos, eu gosto de você, está gravando hoje. Eu já vou falar já onde, um espaço externo. Eu vou contar a história. Não, primeiro eu vou apresentar o nosso entrevistado de hoje. Também figura para lá de conhecida em Guarulhos, família tradicional da cidade, e que está aqui com a gente hoje para falar não só das coisas de Guarulhos, mas também desse espaço onde a gente está. E eu falo já, surpresa, e eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Tudo bem com você, meu querido Décio Pompeu? Tudo em ordem, Maurício Siqueira, amigos do Guarulhos, que eu gosto de você. Realmente, o espaço aqui, joia, você vai fazer segredo, mas venham conhecer que vocês vão gostar. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. A gente vai estar sempre à disposição aí de poder falar da cidade que a gente tanto gosta. Aproveitando aqui, deixar um abraço para quem está aqui atrás das câmeras também, fazendo o outro corte. Meu amigo do peito, casaram com a dona Magali, o Júlio, grande amigão, grande amigo. Júlio César Abreu. Apresentamos todo dia o Guarulhos Eu Gosto de Você, lá na 84.7, na GRU FM, Décio já esteve lá. Acompanhe a gente, além do programa aqui na Com Brasil TV, às segundas-feiras às 7 da noite, também nas redes sociais. Você também, pelas mesmas redes sociais, caso você não tenha rádio em casa, pode acessar pelo YouTube, Guarulhos Eu Gosto de Você, ou GRU FM 84.7, já bota lá, se inscreve, põe o sininho. Quando começar o programa, todos os dias, segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, a gente está lá falando de Guarulhos, é uma revista eletrônica muito legal e a gente fala de muita coisa, com certeza. E o espaço que eu vou falar hoje, na verdade, é para lá de tradicional. Nós estamos gravando hoje no novo espaço do restaurante Guaru Center, que depois de... Ele inaugurou em 72, eu tinha 12 anos, estou com 65. Dá quanto, Décio? Faz a conta aí. 52, 53 anos. 53 anos. 53, né, Júlio? 53 anos de Guaru Center. E eles agora nesse espaço, na antiga Casa da Esfirra, aqui na Antônio de Souza. Muito bonito. Vou mostrar para vocês aí as imagens. Aliás, vocês já estão vendo as imagens do novo Guaru Center, que, afinal de contas, a vida é essa. A vida sempre muda e saiu daquele prédio majestoso que a gente tinha ali, aquela construção tradicional, antiga também, né? Mas, com certeza, você vê que esse espaço novo está aqui para recebê-los de segunda a segunda, com o melhor que tem, do mais tradicional e da mais saborosa culinária que nós temos em Guarulhos. Legal, né, Décio? Quem não tem uma lembrança com o vô, com a avó, no Guaru Center aqui em Guarulhos? Quem não tem, né? Eu nasci em 66, em 72, quando inaugurou, eu tinha 6 anos. Então, para vocês terem uma ideia, né, do que representa o Guaru Center, a gente tinha o Guaru Center e o Recanto Amigo, né? O Recanto Amigo que ficava ali onde hoje tem a UNG, naquela rua sem saída, e eu cheguei a passar um ano novo lá, numa festa de ano novo, todo mundo de paletó, gravata e tal. E que tem muita história, né? Tem história até que no primeiro programa a gente contou do Haroldo Santos, que era duranguinha, criança também, ia lá para ver as pinturas e depois se transformou. Vendo aqueles quadros, com a permissão do dono do Recanto Amigo, se tornou um dos, para lá de conhecidos, artistas plásticos da cidade e também conhecido não só em Guarulhos, como no Brasil e no mundo. Bom, vamos começar a falar aqui com o seu Décio Pompeu. Décio Pompeu, G7 News. Camarada vendia carro, né? Sempre vendeu carro. Não, vendo ainda, né? Já fazer o jabá aqui. Precisou de comprar um carro seminovo, Pompeu Multimarcas. Como meus funcionários brincam lá, né? Como nossos colaboradores. E minha irmã fica brava, que a gente fala que é a gigante do bairro, mas isso é uma brincadeira que a gente faz. E minha irmã, que é a gestora e a proprietária, e a gente acaba tomando conta de mais esse empreendimento aí da família. Pompeu Multimarcas, né? Já fez o propaganda, depois, Júlio, não esquece de eu poder fazer o Pix, mandar a chave Pix para ele, né? Ou o boleto. Auto Shopping Internacional. Não, e também é uma mudança. Aliás, comprei um carro lá, não comprei com o Décio, porque os carros que tinha lá não tinha um que cabia no meu bolso. Mas a gente foi lá, acompanhou, tomamos um café junto, fomos ver o carro.
E vou falar para vocês, hein? O pessoal da Metran falou que eu comprei na Metran. A Metran falou assim, ó, mandaram ver o carro inteiro aí antes de entregar para você, porque viu que você é amigo do Décio. Então tem que dar um tratamento totalmente diferenciado. Mas eu agradeço a todos que me atenderam lá na Pompeu Multimarcas, realmente vale a pena. Muito obrigado. Baita loja. Tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer a compra de um veículo lá, ou qualquer uma das lojas do auto shopping, que a gente tem, um auto shopping internacional. Muita gente acaba indo para São Paulo, né? E deixando aqui em Guarulhos um monte de carro, que eu tenho certeza. Está dando um movimento bom agora. Com certeza, para quem não conhece, um dos maiores auto shoppings da América Latina está aqui em Guarulhos, Auto Shopping Internacional. São mais de 26 CNPJs, mais de 1.500 oportunidades, taxas diferenciadas, bancos lá dentro, toda a assessoria completa para você que quer trocar o seu carro ou comprar mais um automóvel. Bom, mas vamos lá. O Décio vendendo o carro, né? Até hoje vendendo o carro, trabalhou lá na Senap, enfim. E depois começou a investir um capital na Guarulhos Web, uma empresa de comunicação. Aí foi tomando gosto pelo negócio, depois acabou não dando certo, rompeu com a sociedade da Guarulhos Web e partiu para uma TV com a gente. Estava eu, o Júlio, e ele começou lá na TV Destaque, fazendo também seus comentários. A gente entregou o canal e aí ele falou, não vai ficar sem. E montou o G7 News, que está hoje aí com Sem Massagem, está aí falando, denunciando, mostrando um monte de coisa que muita gente não quer mostrar. Décio Pompeu, um pouco da tua carreira, o que te motivou a entrar no Guarulhos Web e depois do Guarulhos Web, passando pela TV, a montar o G7 News? Olha, eu vou voltar um pouco lá atrás, quando eu tinha 18 anos, em 84. Eu nunca imaginei em ser aí comerciante de automóveis. Meu tio acabou comprando um carro na Senap, eu já tinha acabado de fazer 18 anos, eu nunca tinha trabalhado. Me chamaram para lá, naquela época, quem tem mais ou menos entre 50 e 65 anos, a profissão do primeiro aprendiz não, era office boy, não sei se vocês devem lembrar, o Júlio deve lembrar também, era office boy. Eu fui lá para ser office boy, no fim acabei virando vendedor de automóvel, não conhecia nada, tive aí a satisfação de trabalhar com grandes professores, não só os donos da família Ferreira Rodrigues, mas o Vanderlei Pietro, o próprio Eduardo Metran, que já trabalhava na Senap, o Flávio, e eles acabaram sendo meu professor e eu acabei virando um comerciante de automóvel, né? E também foi assim nessa questão jornalística, né? Acabou caindo no meu colo, né? Essa questão jornalística, quando eu virei presidente da Associação Comercial, a gente acaba falando um pouco mais, se expondo um pouco mais, a minha verbalização começou a ficar um pouquinho melhor e a gente acabou sendo aí um comentarista. E isso acabou me motivando a montar esse canal, que é o G7 News, depois que eu tive a participação no Guarulhos Web, com uma equipe pequenininha, e hoje ele se tornou aí uma das maiores referências da cidade, graças a não é o Décio não, é uma pequena equipe jornalística que tem lá, que eu falo que são curiosos do mercado, pessoas de bem, interessadas pelo bem de Guarulhos e pelo bem-estar da sociedade. Agora, Décio, na verdade, a gente tem aí visto que você, nessa sua empreitada como comunicador, exercendo o papel do comunicador através das redes sociais, você apresentou muita denúncia, né, principalmente no governo Guti, e por isso você tomou muito processo. Né? Foram vários processos. 34. 34 processos. 34 processos. Como é que você enxerga? Eu sou jornalista há 40 anos, e você um pouco menos de tempo. Como é que você enxerga esse hábito da política local de quando o jornalista ou um comunicador divulga o que está acontecendo, que estava meio escondido, que não dá luz, coloca luz sobre alguma coisa que não está certa, toma processo. Como é que você enxerga? Você acha que a mídia de Guarulhos acaba ficando um pouco receosa, com medo de ter que ficar pagando o advogado para segurar processos desses caras? Eu vou começar pelo fim. Fica totalmente receosa, né? A mídia fica receosa, até porque, infelizmente,
os políticos, que na grande maioria hoje não são pessoas sérias, que prezam pela cidade e sim pelos interesses particulares, quando você fala a verdade, você começa a incomodar. E a maneira mais fácil, mais rápida de tentar silenciar a verdade é colocando um processo, mesmo sabendo que na maioria das vezes a chance de êxito é pequena. Mas olha só, o cara está no poder, tem uma carreira política, tem um monte de subordinado, tem salário, tem um jurídico, não custa nada. Agora, para a gente que está aqui do outro lado da Câmara, tentando sobreviver de jornalismo, ou no meu caso, que eu toco o negócio da minha irmã, que é a Pompeu Multimarcas, então ali o meu dia a dia está garantido ali, não vem da questão jornalística, né? Então eles ficam colocando processos, etc., realmente para nos intimidar e nos calar. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eles conseguem fazer isso. Nós já estamos aí há 8 anos na frente do G7 News, são 34 processos que nós tivemos, tivemos êxito na grande maioria, alguns que nós perdemos, eu falei isso no programa Sem Massagem de quarta-feira, tivemos problemas por falha técnica, jamais por mentira ou tentar fazer algo que não tenha documento. Tanto que se quem assiste o Sem Massagem vê que quando eu falo, do outro lado está ali o documento. E infelizmente é uma maneira política de tentar pressionar e calar realmente quem está mostrando aquilo que não está certo. Não só na cidade, mas na maioria das vezes, atuações políticas, que não só ultrapassam aí, você falou do Guti, o prefeito. A gente fala também dos 34 vereadores, até porque para ver se o cidadão entende que quando ele vota no vereador, o vereador representa ele é a fiscalização do prefeito. Se o prefeito é ruim, a Câmara tem responsabilidade. Se o prefeito é corrupto, a Câmara tem responsabilidade dobrada. Ninguém ali é corrupto sozinho ou não trabalha sozinho, somente se tiver conivência. E é isso que o G7 News faz na cidade de Guarulhos. A Câmara Municipal de Guarulhos tem feito uma campanha dizendo que quer estar mais próxima da população, da sociedade, e chamado as pessoas para dentro da Câmara, fazendo esse convite, né, de olha, acompanhem as sessões, pode acompanhar, se não for presencialmente, acompanhe pelo guarulhos.sp.leg.br, pela TV Câmara, acompanhe os processos que estão sendo colocados em votação, enfim. O que você acha que falta para as pessoas se motivarem a entender que elas elegem, nós, né, elegemos, pagamos os salários, todas as despesas. Portanto, essa empresa é nossa, chamada Guarulhos, essa empresa é nossa, esses funcionários são nossos e a gente simplesmente não dá conta de fiscalizar. A gente fala, o vereador tem que fiscalizar o prefeito, mas e o eleitor que tem que fiscalizar o vereador? Está fiscalizando? O que você acha que não motiva as pessoas a fazerem esse movimento? Olha, a gente vê que o brasileiro é muito pacífico, né? A gente vê algumas campanhas, por exemplo, aquela campanha dos 20 centavos, que foi uma mobilização nacional, né? Por quê? Porque foi motivada por algum partido e conseguiu aquele êxito. E a gente vê algumas situações, como essas situações que a partir do dia 1º de janeiro de 26, que são essas questões tributárias, que vai onerar e aumentar cada vez mais os impostos, e a gente vê a população calada. Na verdade, a gente fica muito triste de ver que a população acaba não se interessando pelas questões políticas. E quem fica quieto vai ser governado por alguém. E é o que vem acontecendo hoje, não só em Guarulhos, mas no Brasil como um todo. O brasileiro precisa ser um pouco mais patriota. Ele precisa ter realmente o sentimento de que todos os funcionários públicos, ele tem um pedacinho de funcionário de cada cidadão, porque é do imposto do seu salário, é imposto do seu lanche, é imposto da gasolina que você coloca, é imposto do aluguel que você paga, que é pago esses funcionários, que funcionários públicos, ele é funcionário de quem? Funcionário do cidadão, funcionário da cidade, do estado e da federação do Brasil como um todo. O brasileiro é muito acomodado, ele é muito da paz, e isso está possibilitando que grupos entre direita e esquerda, porque de um tempo para cá isso ficou polarizado, né? Antigamente tinha centro, etc. Hoje não. Direita e esquerda. Um fica acobertando o que o outro faz de errado. E essa polarização de ter só dois times ficam num silêncio total e cada vez mais a gente vê
lá em Brasília, um número muito pequeno de pessoas perto da gigantesca população, decidindo as acomodações muito mais pessoais e familiares do que realmente o interesse do país, da cidade, do estado. É uma pena isso. Eu acho que o papel da imprensa é muito significativo. Por isso que eu não abro mão. Na redação do G7, as pessoas que trabalham no G7, e vocês sabem que geralmente o alinhamento jornalístico sai da minha mão, a gente não abre mão de fazer o que é certo, independente do time. E olha, até deixar um recado, as pessoas que entendem que existe só o branco e o preto, e que não tem um monte de tons de cinza entre a direita e a esquerda, realmente está fadado à falência moral, financeira, patrimonial. E isso aí é muito importante. Cada um que está nos assistindo começar a discutir política. Aquele que é uma pequena liderança, que gosta de política, comece a falar com o seu funcionário, com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu amigo que senta no ônibus, com aquele amigo da carona, com o seu amigo de escola, para que cada cidadão realmente se interesse e ajude, somente assim, a mudar o país. Qual é a maior, aí eu faço a pergunta, qual é a maior e a única arma do cidadão? O título de eleitor. Só assim que a gente escolhe realmente quem vai governar. Ninguém está lá como vereador, como prefeito, como governador, senador ou qualquer cargo público porque passou no concurso da faculdade ou estudou, tá? Porque alguém votou. Então o erro no dia que a gente deposita o voto na urna é algo que vai se perpetuar e vai sacrificar toda uma sociedade. Eu agora vou provocar legal. Pô, por favor. Porque, vamos lá. Aí eu, como jornalista, acabo sempre sendo um ativista político, certo? Aí, como jornalista, eu descubro, por exemplo, o governo Neftales. Eu tinha, na época, a revista Êxito. Descobrimos todo o caso de compra de fazenda, enfim. Denunciamos, levei processo, eu levei 17 naquela época. Desvios financeiros. Um monte. Tem prédio parado até hoje, agora tem aí a decisão do STJ dizendo que tem que passar tudo para o município, mas não apresentou dolo, o processo é enrolado. Estão falando coisa de 20 anos que está rolando e não acontece nada no judiciário. E mais ainda, apanhei pra caramba e não vi nada de retorno nisso. A não ser uma satisfação pessoal de saber que tinha feito o que eu deveria fazer. Depois veio o governo Almeida, a mesma coisa. A gente descobriu várias coisas, chegamos até pedir a cassação do Almeida por conta do que estava fazendo na prefeitura, também não deu em nada. E aí a gente percebe que também, você está falando que está tomando um monte de processo, mostrando um monte de coisa errada e tal. Para onde caminham essas coisas? Aí eu fico na nossa reflexão aqui. Até onde compensa, ou, já que nós não temos nenhuma procuração popular, porque não temos voto e não fomos eleitos para isso, mas a gente tem essa vontade de fazer e de mostrar as coisas para que as pessoas abram os olhos, até onde vale a pena isso tudo de a gente ver que não acontece nada? E vou fazer um fechamento nisso. A gente está vendo aí várias matérias, vários veículos de comunicação, falando de Banco Master, INSS, um escândalo se sobrepõe a outro, veio de São Paulo. Já não são bilhões, são trilhões. Então, até onde você acha que isso compensa para o camarada que está à frente do veículo de comunicação, Décio? Olha, um monte de gente pergunta para mim o seguinte: Décio, por que você faz isso? O que você está ganhando com isso? Na maioria das vezes eu não ganho. Eu perco, é uma pena. Mas eu acho o seguinte, é o que mais me motiva. É eu tentar mostrar, independente de compensar ou não, a verdade do que vem acontecendo. Se você e muita gente fala assim, porque você quer tirar a credibilidade de um jornalista ou de uma pessoa que está fazendo um trabalho, mostrando um buraco na rua, o ônibus com a cadeira quebrada, é o seguinte: esse cara vai ser candidato. Não é isso que acontece? Esse cara vai ser candidato. Já faz 8 anos no Guarulhos Web, 8 anos no G7, mais 6 anos no Guarulhos Web, e sempre falavam o seguinte: o Décio está fazendo porque vai ser candidato. E eu hoje, praticamente, eu nem filiado sou. Vocês não me veem em movimento político. Eu posso vir ser candidato um dia? Posso. Estou fazendo isso para ser candidato? Eu acho que já provei que não, porque senão eu já teria sido candidato. Já passou aí praticamente 14, 15 anos que eu estou à frente aí de um meio jornalístico. Mas não dá para a gente ficar parado.
se a gente realmente não plantar essa semente. Porque racionalmente, Maurício, talvez seja isso que me perguntou, tem hora que dá vontade de falar o seguinte: eu vou deixar tudo para lá. Porque a gente arruma problema, gasta energia, gasta dinheiro e arruma um monte de inimigos no decorrer do tempo. Olha, eu sei bem o que é isso, de arrumar inimigos no mesmo tempo, né, Júlio César? Nós sabemos o que é isso. Mas o que eu queria deixar em cima desse bate-papo é que esse trabalho que a gente faz, não sou só eu falando, que se eu falo tudo isso que o Décio falou, parece que é uma coisa meio você faz puxar a brasa. Trabalho. Você também faz esse para trabalho. Nossa sardinha. Mas o que falta em Guarulhos, de verdade, gente, e o Guarulhos Eu Gosto de Você, essa é a ideia, né? Que as pessoas engajassem mais, né? Acompanhassem mais o trabalho daquele que está se dispondo a fazer, disposto a mostrar alguma coisa. É um chamado. Isso é um chamado. Deus dá dons para as pessoas. E um desses dons, um dia o doutor Darcy Panóquia falou: por que você faz isso? Por que você faz essas coisas? Por que você se mete nisso? Porque alguém tem que fazer. Alguém tem que falar. E quando eu falo com as pessoas, principalmente aquelas que leem a Bíblia, eu me identifico muito com Neemias, que reconstruiu Israel, né, construiu os muros, fez com que a cidade voltasse a ser o que era, e Jeremias, que era o único cara que falava a verdade e jogava o cara na cisterna. Então acho que a gente tem assim alguns ícones para a gente poder se inspirar, nos inspirarmos, né? Agora o tempo não falha. O tempo mostra a verdade. E eu queria então, tá acabando, né, Júlio? Tá acabando. Queria, Décio Pompeu, você finalizasse mandando uma mensagem para quem está nos acompanhando pela Com Brasil, depois pelo YouTube, pelos canais da mídia social. Deixasse um recado para aqueles que te acompanham e para aqueles que passaram uma vez, mas não voltaram. Bom, primeiro, eu acho que a maior gratificação para a gente é o reconhecimento. E como é que você acaba reconhecendo hoje o trabalho que o Júlio faz no Guarulhos Eu Gosto de Você, o trabalho meu e de toda a equipe, porque eu não faço sozinho lá no G7 News, compartilhando, curtindo, né? Comentando. Isso que é gratificante para a gente, quando a gente consegue ter um êxito no maior número de visualizações. Agora, o que eu sempre deixo é o seguinte: acreditem na seriedade, demonstrem, multipliquem, cobrem isso. É só assim que a gente vai chegar num mundo um pouco melhor. Eu tenho uma pessoa da minha equipe que fala o seguinte: a sociedade está doente. O que a gente vê hoje, o que vem acontecendo, o desrespeito, a falta de consideração, a falta da família, a falta da religião, e isso é muito importante para que a gente tenha cada vez mais um caminho um pouco mais transparente, mais reto e mais justo na sociedade. Tá, então, Décio Pompeu, um abraço a todos vocês que nos acompanharam, obrigado mais uma vez, Gratidão. Décio. E espero vocês na próxima segunda-feira aqui na Com Brasil TV para mais um Guarulhos Eu Gosto de Você. Guarulhos, 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 eu gosto de você.